e senhoras, muito bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores e com as senhoras. Meu nome é Coronel PM Marcel Lacerda Soffner. Eu sou da reserva da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, no Brasil. E eu quero cumprimentá-los pelo 5º concentrado metodológico dos especialistas de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional de Angola. Quero cumprimentar aqui também Sua Excelência, Comissário-Geral Arnaldo Manuel Carlos, o Comandante-Geral da Polícia Nacional Angolana, incentivador e apoiador do evento. Não está aqui presente, mas já deixo aqui as minhas continências pela iniciativa e pelo incentivo. Agradeço também a participação do excelentíssimo senhor comissário-chefe Francisco Paiva, comandante da Polícia de Guarda-Fronteiras, a excelentíssima comissária Ingrácia da Costa, diretora de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional de Angola. E também o excelentíssimo superintendente-chefe Josué Lima, chefe da Comunicação Institucional e Imprensa da Guarda-Fronteiras, meu amigo de longa data, uma satisfação estar novamente aqui participando desse 5º concentrado metodológico. Estimados senhores, estimadas senhoras, convidados e participantes. Muito bom, nós teremos aqui, então, a incumbência de falarmos um pouquinho mais sobre a importância do investimento institucional e o seu papel na organização. Então nós vamos abordar aqui alguns tópicos, alguns assuntos, falarmos um pouquinho sobre o planejamento estratégico, que é tão importante, né, para alcançarmos nossos objetivos a médio e longo prazo, né, e que demanda uma série de planejamentos com todos os órgãos da instituição, assim como aqui. Nós vamos abordar alguns tópicos, né? Nós vamos falar aqui sobre o planejamento estratégico propriamente dito, sobre os públicos estratégicos, já que nós vamos voltar um pouquinho aqui para a comunicação. Falar também sobre comunicação integrada de marketing, né? Um tema relevante e importante para alinharmos os vetores de comunicação. Vamos abordar também os aspectos teóricos, né, da importância do investimento em comunicação social e a realidade do mercado brasileiro, como que se encontra aqui as empresas de comunicação e como que as empresas estão se dedicando e se debruçando sobre um tema tão sensível e importante para que se atinja os objetivos, né, das respectivas instituições, organizações, tanto na atividade pública quanto na atividade particular. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre planejamento estratégico, algumas peculiaridades aqui no Brasil, dos aspectos legais, que também não foge à realidade de Angola. Obviamente a legislação é diferente, mas aqui nós temos alguns instrumentos legais que são fundamentais e que creio eu que se encontre também da mesma forma nos governos, respectivos governos de Angola. Então, aqui em todos os níveis, governo federal, governo estadual e no governo municipal, é obrigatório por lei nós desenvolvermos o que nós chamamos de PPA, que é o plano plurianual, onde o chefe de governo coloca em prática, né, o seu programa de governo quando das eleições. Só que ele começa não no primeiro ano, quando o chefe do Poder Executivo é eleito junto com o seu gabinete, mas sim durante o primeiro ano é todo o planejamento para se estender durante os outros 4 anos, né? Coincidindo com o primeiro ano em execução já com o novo gestor, para que haja uma continuidade, né? Então, o PPA é um grande macro plano de governo, né, onde estará lá especificado em cada linha, em cada código, onde os recursos serão implementados, onde os recursos serão destinados, né, de acordo com os programas de governo. Nós temos também, isso é feito todo ano, as leis de diretrizes orçamentárias, que dá um norte, né, da onde que aqueles recursos, com o passar dos anos, serão investidos em que periodicidade.
É porque como o plano é de 4 anos, esse é um mega plano, né? Mas isso aí tem que ser ajustado com o passar do tempo. Então, a lei de diretrizes orçamentárias impõe que haja um segmento, que haja uma imposição, que haja uma conexão entre aquilo que foi planejado com aquilo que se pretende realizar, né, guardadas as autonomias de movimentação de determinados tipos de recursos que nós chamamos aqui que não são carimbados ou que são carimbados. Por exemplo, a educação, 15% obrigatoriamente da receita corrente líquida deve ser investido em educação, por exemplo, né, de determinados órgãos e assim vai, né, como a saúde, a segurança e assim por diante. E por fim, nós temos o terceiro instrumento legal, né, que é a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa sim vai estar destinado ali onde cada centavo deve ser empregado, né, para que haja aí pelo menos uma previsibilidade, né, para que o Poder Legislativo venha fiscalizar como que está sendo empregado aí os recursos, né, ou do município, do Estado ou da União, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento do Orçamento, né, no Parlamento. E por que planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico é fundamental, né? É aquilo que nós queremos ver lá na frente, né? Como que eu vou sair do ponto A e chegar até o ponto B, né? Para que haja aí uma filosofia, para que se permeie, né? E para que toda a organização venha a ter conhecimento, né? Daquilo que é realizável, daquilo que vai ser realizável, né? E quais são as respectivas obrigações dentro daquilo que nós chamamos de epitâmetro de quintiliano, né? Que são os 5 Ws e os 2 Hs. Então, os especialistas aí em orçamento e planejamento utilizam não só essa ferramenta, né? Que são 5 Ws, né? O que, quando, onde, né? Quem e por quê, né, de que forma e quanto que vai custar cada programa, cada linha a ser desenvolvida. Então, o planejamento ele tem, obviamente, essa finalidade, né, para que nós saímos do ponto A e cheguemos até o ponto B em função de um determinado período, um determinado tempo. Obviamente que o planejamento estratégico tem as suas metas, né? Tem os seus objetivos a serem atingidos e que têm que ser necessariamente quantificados. Existem várias doutrinas e várias teorias acerca do planejamento estratégico que eu não conseguiria aqui esgotar. E dentro desse contexto do planejamento estratégico, já que o tema aqui é comunicação, não podemos esquecer de falar um pouquinho sobre comunicação integrada de marketing, né? A comunicação integrada de marketing, o que vem a ser comunicação integrada de marketing? A comunicação integrada de marketing, ela tem por esse objetivo, né? Integrar todos os vetores de comunicação, né? Tem até uma definição muito bacana aqui, que eu vou passar aqui para os senhores, que está aqui, vamos ver aqui, está aqui, ó, que pode ser definido, portanto, né, de acordo com Oden, que é o processo por meio do qual se faça com que todas as formas de comunicação venham a transmitir uma única mensagem com sinergia única, com a multiplicação dos efeitos da comunicação, que sejam potencializados para provocar um maior impacto e tenham a capacidade de promover, né, destaques dos pontos cruciais da mensagem. Nós vamos ver um pouquinho, vai ter um módulo aqui que eu vou falar exclusivamente sobre comunicação integrada de marketing, mas para citar que dentro do planejamento estratégico, né, a comunicação não pode estar dissociada, não pode deixar de ser contemplada no planejamento estratégico de qualquer organização, seja na iniciativa pública quanto na iniciativa particular, mas principalmente na pública,
porque é de fundamental importância. Eu costumo dizer que a comunicação social faz parte do pacote comando, né? Então, em todos os níveis, no estratégico, no tático e no operacional, o comandante de uma unidade tem que ter, na sua concepção também, a comunicação social, para falar com seus públicos, né? Para falar com seus públicos estratégicos, sejam eles externos ou internos, né? Já que nós estamos falando um pouquinho de público, vamos falar um pouquinho sobre públicos estratégicos. Quais são os públicos estratégicos de uma organização policial como a nossa, né? Tanto a Polícia Nacional Angolana quanto a Polícia Militar. Então, já dei até uma dica aí. Na realidade, nós temos duas grandes divisões, o público interno e o público externo. Então, vamos vendo aí quanto que nós precisamos de objetivos para comunicar com todos esses públicos, né? E no público interno, obviamente, nós teríamos aqui as questões diretamente relacionadas, né, com a formação, óbvio, isso é fundamental. Temos que comunicar para a sociedade como que é a formação, como é que é o treinamento, não aspectos de segurança, mas dizer da capacidade de treinamento que são realizadas, né? A valorização do profissional de segurança, não só com a questão pecuniária, né? Mas o reconhecimento, né? O reconhecimento da família, o reconhecimento do profissional de polícia, o reconhecimento do veterano, aquele que contribuiu, né? Que lutou, entregou a sua vida toda para levar segurança à sociedade. Esse profissional, assim como eu aqui, que já sou veterano, né, tem que ser valorizado também. Nós temos aqui uma política constante de aperfeiçoamento e valorização do veterano, né? Isso é um aspecto muito importante. Os funcionários, de uma maneira geral, que não fazem parte da instituição policial, mas são agregados ou trabalham internamente, os fornecedores internos, né, que trabalham junto com a organização funcionários civis, vamos assim dizer. E o público externo, né? O público externo, nós temos aqui uma série de compartimentos que nós poderíamos enumerar, a começar, né, pelos nossos sponsors, ou seja, o nosso patrocinador. Quem é o nosso patrocinador, né? Aqui no caso de uma instituição policial é o governo, né? No caso aí o Ministério do Interior, no caso aqui a Secretaria de Segurança Pública, o governo estadual, aí o governo federal, os fornecedores de produtos e serviços para a instituição, né? Das mais diversas gamas, de alimentação, fardamento, viatura, material bélico, etc. Tudo isso daí é fundamental. E nós temos outras duas grandes categorias que são importantíssimas, né? A sociedade, óbvio, nós existimos em função da sociedade, e na sociedade nós temos a indústria, nós temos o comércio, nós temos o serviço, nós temos aqui o agronegócio, enfim, toda a sociedade, tanto na capital quanto no interior, que depende da segurança pública. No caso aqui, como o Brasil não tem o ciclo completo de polícia, né? Nós temos a Polícia Militar que faz a prevenção, a Polícia Civil, uma outra instituição que faz a investigação. No caso de Angola, o ciclo é o ciclo completo de polícia, uma instituição única, né? E que tem condições de fazer todo o seu trabalho, né? Da prevenção à investigação e tantas outras gamas de atividades que são inerentes aí à Polícia de Guarda-Fronteiras e à Polícia Nacional de Angola. E por fim, né, não só menos importante, é a imprensa, né, que é um público estratégico importante, público externo, né, nos seus diversos canais, na televisão, no rádio, no impresso, nas redes sociais, e que nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho com mais propriedade quando nós viermos a falar sobre porta-vozes aí no período da tarde, né? Então, esses são esses dois tópicos, os primeiros tópicos que eu gostaria de ter abordado: o planejamento estratégico por meio desses aspectos legais
que eu acabei de passar aqui para vocês, mas dentro do planejamento estratégico, a comunicação integrada de marketing, ou a comunicação social, ou o nome que os senhores queiram dar desse segmento dentro da instituição policial, deve ser contemplada. Importantíssimo para que nós venhamos a conseguir levar todas as informações necessárias para os públicos estratégicos. Duas coisas diferentes. Uma coisa é planejamento estratégico e outra coisa são os públicos estratégicos. Tá bom? Voltaremos daqui a pouquinho aí, na sequência a gente vai continuar.